O terceiro trajeto começa em Alzey e atravessa com 2 paradas a última parte da planície do Reno Superior. Em Bingen, o caminho pega a balsa para Rüdesheim e logo após o desembarque, a rota sobe acima do nível do rio para uma ciclovia que acompanha o Reno Médio. Depois a estrada desce e queremos atravessar o Reno uma segunda vez em Kaub, antes de chegar no Hotel zur Loreley em St. Goar. Preciso ainda trocar a bateria da minha GoPro. Estrava, né, pessoal? Tem que chegar lá fora primeiro. O trajeto de hoje promete. Queremos chegar ao Reno e acompanhar o rio para entrar numa das regiões culturais mais antigas e interessantes da Alemanha, que faz parte do Patrimônio Mundial da Unesco. Logo após a foto usual em frente do hotel, partimos em direção aos vinhedos e colinas. A previsão do tempo não é das melhores. Começamos o pedal com temperaturas de 12 graus esperando chuva a partir das 11 horas. O céu mudou completamente. O azul de ontem sumiu. Nuvens pesadas e densas escondem o sol e o céu azul. Mas o nosso trajeto, que serpenteia pelas colinas, é lindo. Sim, tá certo. Ô, descida boa! Então podemos continuar. Sim. Tinha uns solavancos bons lá. Então, nós vamos devagarzinho seguir. Alegria e euforia tomam conta do grupo quando o caminho passa por campos de flores. Os fazendeiros são financeiramente incentivados de manter esses espaços para os insetos. Em várias cenas dessa viagem aparecem trens. O transporte de passageiros e bens na ferrovia é muito importante na Alemanha e cresce ano por ano. Os trens estão realizando 11% do transporte público. O transporte de bens está crescendo mais ainda, está no momento acima de 20%. A Alemanha tem uma rede ferroviária de 39 mil quilômetros. Agora podemos seguir. Liberado! Os vilarejos por quais passamos sempre têm uma estrutura semelhante. Nas beiradas passamos por casas mais novas e modernas, e quanto mais nos adentramos no centro, mais antigas são as casas. Antigas estruturas e estradas mais estreitas são uma constante lembrança que os vilarejos e cidades, na maioria, têm histórias milenares.
Passando pelas vinícolas, a gente fica curioso. Quanto vinho na média se bebe na Alemanha? Atualmente, o alemão toma na média quase 27 litros por ano. Isso significa que a Alemanha está no 6º lugar mundialmente. Sempre de novo passamos por esse tipo de torre. São assentos elevados para os caçadores, que controlam de forma saudável a população de animais silvestres. Em toda parte, as ciclovias são muito bem sinalizadas, para os ciclistas que não usam um aparelho de GPS. Schön, dass bis jetzt noch nicht geregnet hat bis zur Fähre. Im Moment sieht es auch so aus, als wenn sie noch ein bisschen halten wollte. Já em Worms, atravessamos o Rio Reno. Agora alcançamos essa via fluvial novamente e vamos acompanhá-la por mais do que 60 quilômetros. Eles cobram no ferryboat mesmo. Então nós vamos entrar no ferryboat, todo mundo empurrando a bike. Enquanto atravessamos o rio com a balsa de Bingen para Rüdesheim, pois não existem pontes ou túneis num trecho de 90 quilômetros que atravessam o Reno, quero já passar umas primeiras informações. O Reno nasce nos Alpes da Suíça e percorre a Suíça, Áustria, Liechtenstein, Alemanha, França e os Países Baixos e deságua lá no Mar do Norte em Rotterdam. Com um comprimento de 1.233 quilômetros, é a via fluvial mais importante na Europa e uma das mais transitadas do mundo. O nome significa simplesmente fluir e provém de uma palavra indo-germânica, da qual depois se derivam os substantivos rio, em português e espanhol, e river, em inglês. Já isso mostra a significância que o Reno tem desde a antiguidade. Logo após a travessia, estamos subindo para alcançar uma ciclovia que segue o Vale do Rio, mas sempre acima do nível do Reno. O caminho fornece vistas espetaculares. Depois vamos seguir para cá, mas aqui vamos fazer lanche. Com essa vista, isso aqui é o lugar certo para comer o nosso lanche e ouvir mais um impulso. Parto do pressuposto que precisamos nos alimentar não apenas com comes e bebes, mas também com palavras que estimulam a nossa reflexão. Por isso preparo antes da viagem uns impulsos que tratam pontos chaves da nossa vida particular e do nosso convívio como grupo. Temas como paz, reconciliação, harmonia e morte convidam para um momento de 10 minutos de silêncio e para pensar um pouco além do dia a dia. Depois, a nossa viagem continua acima do Reno, acompanhando as dobras do vale que ele está percorrendo.
Lá na frente eu vou parar para uma foto. Na antiguidade, o Reno sempre congelou, parcial ou completamente. A última vez que ele congelou parcialmente era no inverno de 1962-63. Antes da invenção da refrigeração, o gelo do rio no inverno foi quebrado, embalado em pacotes de palhas, estocado e depois vendido no verão. Hoje, raramente se forma gelo na água, pois as diversas usinas nucleares, poluição em geral e as mudanças climáticas drásticas nos últimos 40 anos aqueceram as águas do Reno. Incrível. Olha só que muito legal. Toda essa região é habitada desde a antiguidade, e as duas margens do rio Reno sempre eram importantes vias de transporte além do próprio rio. Assim passamos por vilarejos estreitos e antigos em vários pontos da nossa rota. No Vale do Reno Médio tem mais do que 60 castelos e fortalezas, cada um com a sua história fascinante e particular. Em Kaup, atravessamos novamente o rio com uma balsa, 12 quilômetros antes do nosso destino de hoje, St. Croix.
e-bikes. O Intercity Express, ICE, é o trem de transporte público mais veloz na Alemanha e pode alcançar 300 km por hora. Assim, ele é uma boa concorrência para os carros. No Brasil, ele é conhecido pelo nome de trem-bala. Agora Yeah, vamos ver quem é lá na mais frente tá rápido. chovendo, não tem jeito. Quem não quer tênis molhado? Meu, que bom, só 3 km com roupa de chuva. Sant Goar, o nosso alvo de hoje, é um pequeno vilarejo que vive do turismo, pois é situado bem em frente da famosa formação rochosa que se chama Lorelei. A parede da Lorelei se eleva 132 metros acima do nível do rio. Esse rochedo situa-se na parte mais estreita do Reno. Secções cobertas de pedras salientes e partes com águas não muito profundas em combinação com uma corrente forte fazem deste um lugar perigoso até hoje. Numerosos marinheiros, especialmente os desprevenidos, perderam suas vidas neste local. O primeiro que transferiu o nome do rochedo para uma pessoa e criou em 1801 uma saga artificial era o poeta Clemens Brentano, que compôs uma balada e contou a história de uma mulher. A bela Lorelei, traída por seu amor, é acusada de enfeitiçar os homens e causar a morte deles. Em vez de condená-la à morte, o bispo, encantado pela beleza dela, a consigna a um convento. No caminho até lá, acompanhado por 3 cavaleiros, ela chega à rocha de Lorelei. Ela pede permissão para subir e ver o Reno mais uma vez. Ela faz isso pensando que ela vê seu amor no Reno cair para a morte. A rocha ainda retinha um eco do seu nome depois. A balada deu origem às outras narrativas sobre essa mulher e esse local. Assim se formou a figura da Lorelei, como uma sereia que encanta pelo seu cântico e sua beleza aos marinheiros do Reno, que consequentemente não prestam atenção e perdem a vida nesse local. Aqui, para entrar, tem. À noite em Sant Goar terminamos num belo restaurante antigo e um passeio breve pelo vilarejo pequeno e charmoso. Gostou do vídeo? Assine embaixo meu canal e me dá um grande joinha.